E agora, será que vai rolar uma segunda temporada de Round 6? Eis tudo que eu sei sobre o assunto. Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito da segunda temporada de Round 6, se vai acontecer, se não vai e o que já saiu a respeito desse assunto. Também quero conversar com vocês a respeito dos momentos que a série pode ter dado indícios ali pra gente de que o Will Nahm era o chefe desse rolê todo, ou pelo menos estava envolvido com a organização que estava por trás dos jogos, era favoritado. E também quero responder uma pergunta de vocês que surgiu bastante nesse meu vídeo que vai estar linkado no card aqui em cima, onde eu respondo algumas dúvidas e falo de algumas teorias e detalhes da temporada, que foi a respeito do Will Nahm, se ele foi favorecido no jogo de alguma forma e se ele tinha real chance de morrer durante esses jogos. Eu quero discutir isso com vocês no vídeo de hoje. Então, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o canal. Então vamos começar pelo fato mais importante, né? Será que a gente vai ter uma segunda temporada de Round 6? Gente, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: não existe uma programação para que o drama tenha uma segunda temporada. Pois é, chocante, né? Eu sei. É que para quem não tá acostumado a assistir dorama, principalmente K-drama, pelo menos eu assisto mais K-drama, então eu posso falar com mais propriedade a respeito dos dramas coreanos. Quem não está muito acostumado não entende muito bem isso, mas a questão é que os doramas, eles são criados com a intenção de ter apenas uma temporada. É muito difícil você ter um drama ou outro que sai fora da curva, que vai te entregar ali várias temporadas. Na maioria das vezes é uma temporada, 16 episódios, costuma ser 16 episódios, e acabou. E aí a gente teve aqui o Round 6. O diretor, quando ele criou essa história, primeiro que ele tinha a intenção de que fosse um filme, não ia nem ser uma série, porque ele gosta mais de trabalhar com filme. A série foi um grande desafio pra ele. E segundo que quando terminou, ele falou, legal, acabei aqui. A história não vai ter continuação, acabou. Então, muito do que a gente discute, né, sobre os personagens, sobre o que aconteceu, teorias e teorias, é só isso mesmo, é só teoria, porque o que era pra ter sido entregue foi entregue ali. Isso significa, então, que a gente não vai ter uma segunda temporada? Não necessariamente. O diretor, na primeira temporada, ele trabalhou praticamente sozinho na parte de direção e roteiro. Ele falou que ele é um cara bem complicado de trabalhar, ele gosta de ter esse controle em cima das coisas que ele cria, então, por isso, ele acabou trabalhando muito sozinho na criação dessa temporada. Por exemplo, os 2 primeiros episódios, ele conta que ele trabalhou durante 6 meses para escrever e reescrever esses 2 primeiros episódios, ou seja, deu muito trabalho. Então, quando terminou, ele falou, ok, acabou aqui, não dá mais para mim. Ele falou, no entanto, que se for para trabalhar numa segunda temporada, tem alguns fatores aí que vão entrar como requisito. O primeiro deles é que ele não vai mergulhar de cabeça numa segunda temporada neste momento. Tanto que ele tá trabalhando num filme, ele não tá nem olhando para a segunda temporada ainda. Segundo que, sendo aprovado a segunda temporada, ele quer muito ter uma sala de roteiristas e de diretores para que ele possa consultar e para que ele possa trabalhar em conjunto, porque ele falou que não tem mais idade para conseguir dar conta de escrever um roteiro, como foi com a primeira temporada, sozinho, dirigir tudo sozinho e cuidar de tudo isso sozinho. Então ele tem essas exigências aí. Mas não é impossível, tá? Só que isso realmente acontece. Recentemente eu indiquei para vocês um dorama, que é um dos meus favoritos, que é um K-drama na verdade, que é Hotel Del Luna, tá na Netflix, vai lá assistir, é maravilhoso. E Hotel Del Luna termina com um ganchinho ali e ele te dá essa sensação de que a gente vai ter uma segunda temporada e nunca aconteceu, mesmo tendo boatos aí de que aconteceria. Isso estraga a diversão com a série? Nem um pouco, porque o final não foi em aberto, mas fica esse ganchinho aí falando pra gente, nossa, podia continuar. No entanto, não é regra, tá, gente? A gente tem outras séries incríveis, como por exemplo Kingdom. Kingdom tá na Netflix, uma das melhores, inclusive, que tem na Netflix, já deixo minha recomendação pra você. Kingdom foi lançada a primeira temporada, fez sucesso ali, ganhou segunda temporada, ganhou recentemente um spin-off, que foi um filme, e agora a gente tá esperando a terceira temporada, que também não é certeza, a gente fica aqui, ó, na preocupação, porque a história é maravilhosa e eu quero que continue. Outra série também que ganhou uma segunda temporada, antes mesmo de todo o bafafá dos doramas da Netflix, foi Alice in Borderland, que eu também já indiquei pra vocês aqui no canal, vou deixar o vídeo tudo aqui na descrição pra você poder pegar essa dica, porque é incrível. Então sim, o drama pode ter sim uma segunda temporada, mas primeiro, a história nem tá
passando pela cabeça do diretor ainda. Pode ser que a gente vá para outra cidade, para outro país, porque, né, a gente descobre na história que os jogos, eles não estão concentradinhos somente ali na Coreia, ele vai para outras partes do mundo também, então pode ser que a gente vá para outra parte do mundo. O criador, ele já falou que indo para uma segunda temporada, ele quer abordar muito essa questão da polícia ser um pouco corrupta, de passar um pouco de pano para as coisas que estão acontecendo. Enfim, a gente pode ter uma versão completamente diferente do que a gente viu na primeira, o que nos leva a alguns pontos interessantes. Por exemplo, eu vi algumas pessoas teorizando no meu canal como se fosse algo certo, de que o Will-nam é o pai do Gi-han, colocaram na cabeça que ele é. Gente, calma, não tem nada disso bolado na cabeça do criador ainda, tá? Ele vai bolar ainda a segunda parte dessa história, a gente nem sabe pra onde que ele decidiu ir. Eu só sei que se ele for, vai ser algo completamente diferente do que a gente tá imaginando. Ele, inclusive, chegou a falar que as teorias na internet são muito mais criativas do que ele realmente tinha em mente, que tem muita coisa que a galera fala que ele falou, nossa, que legal, mas não tem nada a ver com isso. Agora vamos então falar sobre o personagem Will-nam, né? Eu falei pra vocês no meu vídeo anterior que eu ia mencionar pra vocês os momentos que a série deu um pequeno spoiler de que ele estaria de alguma forma envolvido com o jogo diretamente falando, se não o cabeça do jogo, pelo menos ele sabia do que estava acontecendo. E eu vou listar pra vocês aqui esses motivos falando junto ao mesmo tempo se o Will-nam de fato corria perigo no jogo ou não. Já respondendo essa pergunta pra vocês, eu acho que foi um pouco misturado. Eu acho que ele tinha uma certa proteção, que a gente vai ver aqui agora, mas ele ao mesmo tempo corria risco real sim. Eu acho que foi meio que um combinado dos dois, afinal de contas, ele queria sentir essa adrenalina de realmente jogar o jogo pra valer, porque ele já estava morrendo, ele não tinha muito motivo pra continuar vivendo. Então não é como se ele quisesse brincar no jogo e sair na última hora. Ele estava disposto a ir até o fim. No entanto, a coisa foi se agravando conforme a doença dele foi ficando cada vez mais grave, né? E aí a gente sabe exatamente o que aconteceu. Mas então vamos falar sobre isso. Apesar dele estar disposto, né, a ir até o fim do jogo, a gente sabe que tem alguns momentos ali que o bicho pega sem ter o controle dele, que foi como o caso daquele momento dentro do dormitório que começou o mata-mata e ele pede, né, ele dá um grito e ele pede pra parar. É engraçado porque ele pede pra parar e realmente o jogo para e a gente não percebe naquele momento, né? Passou pela minha cabeça, eu achei estranho, eu falei, mas por que eles vão parar o jogo só porque o velho tá com medo? Será que eles realmente parariam se o velho não fosse importante? Mas deixei pra lá, porque eu gostava dele e eu não queria pensar mal a respeito dele. Mas além disso, a gente teve outros momentos, como por exemplo, no jogo da batatinha 1, 2, 3, se você olhar com atenção, quando a boneca mira ele não fica verde como os outros participantes. Os outros participantes ficam bem em evidência mesmo, bem na mira da boneca. E ele fica um pouco mais apagadinho. É como se a boneca não estivesse de fato mirando ele. E isso já mostra pra gente que ele tinha um certo benefício dentro do jogo que impedia que ele viesse de fato a falecer ali naquele momento da história. No jogo do biscoito, no entanto, por mais que ele tenha optado pela forma mais fácil, ele ficou com a estrela, o Gi-han fala pra ele, você quer trocar? Ele fala, não, tudo bem, eu vou ficar com a estrela, porque ele já sabia, né, que ia ser muito mais difícil com o guarda-chuva. No entanto, mesmo sendo a estrela, ele tava sofrendo pra conseguir ali fazer o desenho da estrela. Tanto que depois ele agradece ao Gi-han, ele fala, muito obrigado, porque eu usei o seu método e eu consegui sobreviver. Eu acho que ele teria morrido ali naquele momento? Acho que não, porque ali daria pra dar uma enganadinha, daria pra tirar ele do jogo fingindo que ele tinha morrido. Seria muito fácil fazer isso. No entanto, quando a gente vai pro jogo ali do cabo de guerra, a coisa fica um pouco mais pesada, né? Porque afinal de contas, ele não tinha controle, 100% de controle sobre aquele jogo, sobre aquela situação. Porque pra intervir, as pessoas teriam que perceber que ele estava sendo beneficiado de alguma forma, ia levantar suspeita. Então, naquele momento, ele estava de fato correndo risco real. Só que ele não foi às cegas pro jogo. Ele já tinha um plano bolado na cabeça dele pro caso dele pegar um grupo que era mais fraco do que o grupo adversário. Tanto que ele sabia exatamente o que fazer para conseguir ter uma vantagem em cima daquele jogo. Ou seja, ele já foi preparado. Querendo ou não, por mais que ele ainda estivesse correndo risco, ele já tinha essa vantagem em favor dele. Agora, o maior indício, né, que foi jogado na nossa cara de que ele estava envolvido com esse jogo veio no 6º episódio, quando a gente tem ele passando ali pelas casinhas e ele fala com todas as letras, a minha vizinhança quando eu era pequeno era assim. Só que o protagonista, ele tá tão, né, preso ali naquela história de eu preciso vencer essa bolinha de gude, mas o que vai acontecer com ele? Ele tá passando por tanta coisa naquele momento que ele nem se atenta a isso. E o Will-nam falta pouco falar pra ele, então a gente não percebe
o que eu tô te dizendo? Por que eles iriam usar a minha vizinhança, da minha infância, pra replicar neste jogo? Eu tô tentando te passar uma dica aqui, Anjão. E a gente tem um momento que chega na casa dele que ele fala: a minha casa era essa daqui, era exatamente assim e tudo mais. Ok que nesse momento ele já tá meio demente, né? Ou pelo menos ele faz parecer que ele está demente. O protagonista pode ter achado que ele tava surtando. Só que é legal porque quando ele chega na casa, eu não reparei se todas as casas acontece a mesma coisa, se tem isso. Pode ser que tenha e foi falha minha não reparar. Mas pelo menos na casa dele, a gente tem os símbolos. E se só tiver o símbolo na casa dele, pode significar, tipo, mais uma dica. Por que só aqui tem esses símbolos, sabe? Os símbolos que eu falo é o triângulo, o quadrado, o círculo, tá lá na casa, assim. E aí, um pouco depois disso, né, eu até falei em um outro vídeo que sem corpo, sem morte, até depois disso, a gente tem um take de cima que mostra o Gi-hun andando, né, indo embora, depois que ele foi morto, e a gente não vê o corpo dele. A gente vê o corpo de todo mundo, mas a gente não vê o corpo dele ali. E ele tinha acabado de levar um tiro, né? Então era pra gente ver um corpo, mas a gente não percebe. Tava na nossa cara o tempo todo e a gente não percebeu. Outra dica também que teve, quando o policial foi procurar informações do jogo, que ele abre a pasta, o primeiro número que a gente vê é o número 2. A gente não vê o número 1. Cadê o jogador número 1? Aliás, jogador número 1, essa coisa de primeiro homem e tudo mais, é muito engraçado porque ele carrega o número 1 no jogo, né? Mas tudo bem, poderia não significar nada. Afinal de contas, a gente teria que ter um número 1 dentro do jogo de qualquer forma. Mas nesse contexto, o nome dele em coreano, aqui eu posso estar errada porque o meu coreano ainda não é lá aquelas coisas que eu tô estudando ainda, mas se eu não me engano, o nome dele em coreano pode ser traduzido como primeiro homem, o que seria muito indício, né, de que ele é o primeiro homem desse jogo ou ele é o primeiro homem a construir todo este jogo, todo este rolê. E aí, inclusive, no meu vídeo de teoria, eu lancei uma teoria e a galera veio me corrigir nos comentários. Falei, gente, é uma teoria, tá? Não é regra. E eu falei pra vocês que antes do jogo da bolinha de gude, tudo foi feito pra tirar o Will-Nam do jogo, porque ali naquele momento ele já tava muito mal, ele tinha passado mal na noite anterior, ele tinha feito xixi na própria roupa. Então o jogo foi transformado de uma forma que ele acabaria sobrando. Só que tudo muda e eles são surpreendidos quando o Gi-hun convida ele pra fazer parte do jogo junto com ele. Foge do controle da organização, isso é uma teoria, tá? Não é fato, mas é uma teoria. Foge do controle da organização e acaba sobrando uma outra pessoa. Então eles não vão matar essa outra pessoa porque não era parte do jogo. E aí eles inventam aquela historinha de café com leite. Isso é uma teoria, galera, tá? Porque o povo veio no comentário, Ju, não, mas ela não morreu porque ela era café com leite. Eu sei, eu estou dizendo que, teoricamente, se a gente for teorizar em cima dessa cena, dar uma outra visão pra essa cena, pode ser que tenha acontecido isso. Pode ser que tudo tenha sido feito para que ele sobrasse e assim ele pudesse ter morrido no jogo e ser retirado sem levantar suspeitas, né, e fosse lá cuidar da saúde dele, mas acabou dando tudo errado quando o protagonista escolhe ele pra ser a dupla dele no jogo. Enfim, esses são só alguns momentos, eu tô querendo muito rever a série porque eu acho que eu vou perceber mais coisa ainda, mas são alguns momentos que mostram pra gente que a série foi dando pequenos indícios de que Will-Nam, ele não era exatamente um velhinho caquético que estava ali tentando um pouco de emoção antes da vida dele finalizar, ele estava envolvido no jogo e que, de fato, a vida dele esteve em perigo, sim, em alguns momentos, mas ele estava preparado para enfrentar aquela situação, exceto quando sai do controle, como é o caso das mortes no dormitório, enfim, que ali a vida dele realmente ficou muito em perigo, não tinha nada que ele pudesse fazer para se salvar, diferente, por exemplo, do cabo de guerra, que ele já tinha um plano bolado na cabeça. E aí, só para finalizar o vídeo, é um detalhe que já não é mais surpresa para ninguém, mas eu preciso acrescentar aqui, que é o fato de que todos os jogos, eles estavam desenhados na parede do dormitório. E aí, muita gente comentou nos comentários, cara, como eles não perceberam, por que eles não notaram isso, tava na cara. E, gente, se eu tivesse naquela situação, podia estar desenhado na minha testa e eu olhando pro espelho que eu ainda não ia entender. A adrenalina, a emoção, você não sabe o que vai acontecer em seguida, você tá com medo, você tá tremendo na base, você acha que você vai ficar olhando pra parede e reparando, você tem que ser muito frio. Eu não conseguiria, eu acho que eu não ia perceber também não. Mas ok, pelo menos poderia ter percebido, né? Mas não foi o que rolou. Anyway, esses foram os pontos que eu queria compartilhar com vocês. Então a série pode ser que tenha a segunda temporada sim, mas tendo uma segunda temporada, segura aí, Anjão, segura e calma, porque vai demorar, não vai chegar agora, não vai ser o ano que vem. Se a gente tiver sorte, chega em 2023. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo e tchau!